Olá pessoal, tudo bem? Bem pessoal, eu espero que sim. Espero que tudo esteja correndo bem com vocês. Mesmo em meio a esse colapso, social, de caráter, de postura da humanidade, eu espero que você esteja debaixo da graça de Deus. Espero que a graça do nosso Senhor Jesus esteja a cada dia mais crescendo na sua vida, porque uma coisa é certa, isso um dia vai ter um fim. Uma coisa é certa e você pode ter certeza disso. Eu não estou falando isso por causa dos noticiários da televisão, porque eu li num site, porque eu li na folha de um jornal. Eu estou falando isso pelo que a Bíblia diz, que tudo isso vai ter um fim. E o propósito aqui desse nosso canal, meus irmãos, meus amigos, é alertar as pessoas a fim de que elas possam se preparar, se precaver para este fim. Pessoal, hoje em dia, ouvir-se falar morreu, morreu, não é mais novidade. Todos os dias, todos os instantes, nós ouvimos falar de morte. Todo o tempo. Parece não, eu acredito que a morte e o inferno que a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse, A morte e o inferno que a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse, eles têm trabalhado. Porque eu vou ler com vocês, aqui para vocês, no livro de Apocalipse, capítulo 20, Apocalipse capítulo 20, diz assim: Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, 20 e 12, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, e o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, a morte e o inferno são coisas que existem. A morte, trabalha, não é verdade? A morte trabalha. Um dia a morte entrou no mundo por causa da desobediência de Adão, por causa do pecado de Adão, a morte entrou no mundo. E a desobediência das pessoas a Deus em não querer aceitar a proposta de Deus em obedecer a sua palavra, em praticar a sua palavra, a morte, faz com que as pessoas vá para o inferno. Faz com que as pessoas vá para o inferno. Mas um dia, tanto a morte como o inferno vai dar conta dos seus mortos. A morte ou além vai dar conta dos seus mortos. Vai dar conta dos seus mortos. Entendeu? Vai dar conta dos seus mortos. E quando se fala de uma pessoa que é salva? Nós estamos vendo aqui as pessoas que não são salvas. Que a Bíblia diz que vão ser lançadas para dentro do lago de fogo, a segunda morte. Porque o problema não é essa primeira morte. Essa que nós temos, essa que o ser humano, no decorrer das gerações, vem tendo. O problema não é essa. Essa aí, ninguém vai escapar dela. Uns mais novos, outros mais velhos. Ninguém vai escapar. Mas a Bíblia diz no livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, fala assim, o título diz assim, 4:13, a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Qual é a situação dos mortos em Cristo?
quando se fala dos mortos em Cristo, me perdoe, nós estamos falando de quem? Daqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador, independente de placa de igreja, eles aceitaram a proposta de Jesus, reconheceram Ele como Salvador, se arrependeram dos seus pecados, das práticas da velha criatura, receberam o perdão. Por eles se arrepender, eles fizeram sepultar a sua velha criatura por meio do batismo nas águas, razão pelo qual essa conversa que diz aí que batismo na igreja, tem igreja que ela, até o batismo nas águas, ela excluiu. São umas lideranças eclesiásticas, pessoal, que eu não sei que tipo de Bíblia, que tipo de Jesus eles são orientados. Eu não sei, sinceramente, eu não sei que tipo de Jesus, que tipo de Espírito Santo orienta esses homens a fazer, a tomar atitudes de eles fazer essas práticas deles. Eu só posso entender que é o Deus deste século que cega o entendimento desses homens. Porque a Bíblia traz aqui tudo para dar direção ao sujeito, para quando ele diz assim, eu vou abrir uma placa de igreja, eu vou abrir um ministério, porque ele diz, eu quero fazer a obra de Deus, ele abre a boca dele cheia de dente, para dizer assim, eu quero fazer a obra de Deus, só que quando ele abre aquela placa de igreja, 20% é a obra de Deus e 80% é a obra dele, é as ideologias dele. Aí ele começa a colocar lá dentro as suas ideologias, e não o que a Bíblia diz. Por isso que Paulo fala de adulterar a palavra de Deus. Pedro fala dos dissimulados, dos que ficam usando a Bíblia com dissimulação, infamando o caminho da verdade, com má fama, causando a má fama. Porque, às vezes, a mesma pessoa, a pessoa fala assim, aqui não vai ter Santa Ceia, não. Aí lá na frente, olha, pessoal, vamos ter Santa Ceia assim. Aqui não vai ter batismo, não. Mas da onde vêm essas ideias? Da Bíblia? Da Bíblia não é. Porque Jesus não excluiu o batismo. Os apóstolos não excluíram o batismo. Tanto que Pedro, no seu primeiro discurso, as pessoas foram batizadas nas águas. Porque é o sepultamento da velha criatura. É o sepultamento da velha criatura. Pessoal, eu nunca me aprofundei disso. Eu vou falar assim por alto, tá? Por alto, tá? Mas dizem, né, informações, eu posso depois procurar estudar um pouquinho mais sobre isso, que aquela passagem do povo pelo Mar Vermelho representava o batismo nas águas, Para uma nova, para um novo povo. Um povo que Moisés iria trazer os 10 mandamentos, queriam viver os mandamentos de Deus, que é o sepultamento da velha criatura. A pessoa vai nascer daquelas águas para passar pela regeneração do Espírito Santo e ela se transformar numa nova criatura. Por isso que esse negócio que fica esses homens aí impondo, você não pode cortar cabelo, você não pode pintar unha, você não pode usar batom, você não pode usar isso. Isso é, pessoal, uma perca de tempo, eles não têm o que fazer. Porque quem nos molda é o Espírito Santo. Quem fez o trabalho em mim de me moldar, lá na minha juventude, quando eu aceitei Jesus, foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo. Quem me molda hoje em dia, quem me faz convencer-me dos meus pecados, quem atua em mim para que eu não venha cair nas sugestões desse mundo, não é bispo, não é pastor, não é apóstolo, não é missionário, é o Espírito Santo, porque eu tenho um relacionamento com o Espírito Santo. Mas sabe por que essas pessoas vivem dentro da igreja e elas não nascem de Deus? E elas não conseguem chegar a uma regeneração, mas aquela mesma velha criatura que elas eram um tempo atrás, elas continuam sendo, sabe por causa de quê? Porque elas ficam seguindo placas de igreja, ficam endeusando o líder espiritual delas.
Elas endeusam mais o líder espiritual delas. Elas dão mais ouvido ao líder espiritual delas do que a Deus. Você quer saber como é que elas dão mais ouvido ao líder espiritual delas? É só botar uma câmera escondida e ver quem ela é no local de trabalho, quem é dentro de casa, na rua, na roda dos incrédulos. Vai lá para ver. Porque se ela tivesse temendo a Deus, se ela tivesse dando ouvido à voz de Deus mesmo, ela não seria duas faces. Então, aqui no livro de Tessalonicenses, quando fala da situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor, diz: não queremos, irmãos, porém, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Está falando aos que morrem em Cristo, tá? Para não vos entristecer de como os demais que não têm esperança. Os que não têm a esperança de viver a eternidade com Deus. Porque essa é a minha esperança. A minha esperança é que mesmo que eu morra, porque quem morre levando essa esperança, porque aceitou Jesus, ele sabe, pessoal, que ele não morreu. Ele apenas adormeceu. Sabe esse sono que nós temos à noite? Que você deita na sua cama e você dorme? É isso que vai acontecer. Nós vamos descansar deste mundo. Sabe aquele descanso que a gente tem, que a gente fecha os olhos e descansa por algumas horas de tudo? É assim que acontece com os mortos em Cristo. Eles vão descansar desse mundo. Os que morrem sem Jesus, não. Vão para o tormento. Vão para o tormento. Então ele diz aqui: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante a Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Está vendo aqui? Cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Ele ressuscitou ao terceiro dia. A morte não conseguiu. Ele disse assim: ó morte, onde está a sua vitória? Onde está o seu aguilhão? Ele venceu a morte. Por isso que a morte não consegue segurar ou não consegue atuar naqueles que servem Jesus. Porque, como eu disse, esse corpo aqui vai acabar. E nós vamos ressuscitar um dia. Nós vamos adormecer um dia, nós vamos ressuscitar, como diz mais adiante, que nós vamos ler. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Significa o quê? Que muitos já morreram, muitos já adormeceram, né? Mas os vivos que ficarmos, será eu, essa geração? Será a próxima geração? Mas diz aqui: de modo algum precederemos aos que dormem. Os vivos não vão preceder igual aos que dormem. Aí diz aqui: porquanto o Senhor mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então veja bem, pessoal, que coisa maravilhosa a gente tomar conhecimento. As pessoas que têm medo da morte, né? Existe crente que tem medo da morte. O crente, o cristão, o evangélico, não sei qual nomenclatura, o servo de Deus, não tem que ter medo da morte. Não que você vai andar desejando, mas ele não tem que ter medo da morte. Porque nós, na verdade, não vamos viver a nossa eternidade nesse corpo e nesse mundo. Nós precisamos, essa semente precisa morrer para que nasça uma outra. Porque diz aqui, ó, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, assim estaremos para sempre com o Senhor. Está vendo esse corpo? Ele vai ser transformado num corpo celestial. Não é esse corpo que vai herdar. A corrupção não herda. Nós seremos transformados num corpo incorruptível. Por isso a necessidade que nós falamos das pessoas reconhecer a proposta da salvação de Jesus. Para que elas, pessoal, venham ter esperança. Porque esse mundo que nós vivemos está perdido. Eu conversava ontem com a minha esposa, eu dizia: só existe salvação nesse mundo se acontecer o que aconteceu em Nínive. Você já leu a história de Jonas? Lê a história de Jonas. E veja o que aconteceu com Nínive. Qual foi a atitude que Nínive tomou?
E o que Deus fez por causa do arrependimento deles? E veja a história de Sodoma e Gomorra, que veio fogo e enxofre e tornou aquela cidade em cinzas. Esse mundo está caminhando para a atitude de Nínive, ou o que você tem visto nesse mundo é como Sodoma e Gomorra, que o pecado, a maldade, a malícia se agravava cada vez mais. Eu fico com a segunda opção, sobre Sodoma e Gomorra. Porque você não vê atitude de arrependimento no ser humano. O ser humano pouco está ligando para o próximo. As pessoas estão morrendo aí, uma porção de famílias enlutadas, e as pessoas brigando para ter carnaval, brigando para ter folia. Ninguém se compadece com ninguém. Ninguém se consolida com ninguém. Entende? A pessoa está aqui num bar, aqui, sentada aqui, comendo uma coisa, a outra chega, não pede dinheiro. Fala assim, fulano, você pode pagar ali um salgado para mim? Um pão com manteiga para mim? A pessoa vai gastar R$4. Muitas das vezes, 5. Mas a pessoa fala, não tenho não. Mas a pessoa vira as costas, ela pede um maço de cigarro de R$6, R$7. Entende? As pessoas estão, pessoal, sem amor ao próximo. Sem amor. Vai lá e senta numa mesa, nega R$5, que é um pão e um pão com manteiga e um café com leite a uma pessoa que precisa, está pedindo aquilo para comer, para se alimentar, mas vai lá mais tarde, senta numa mesa e toma 10 garrafinhas de litrão, né, ou latão. Tudo o que o ser humano planta, ele colhe. Você pode ter certeza de uma coisa, meu irmão, você não está oculto a nada diante de Deus. E quando fala lá em Apocalipse dos livros que vai se abrir, e ali vai ser demonstradas as obras, tá bom? Se você não se arrepender, o seu livro está lá, as suas páginas só estão virando, e as suas obras sendo escritas lá. No momento em que a pessoa aceita Jesus, se arrepende dos seus pecados, as páginas dela são apagadas e para de virar. Se ela permanecer até o fim com Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, sabe de uma coisa? O arrebatamento da igreja vai acontecer. Estando os que estão em Cristo vivos ou mortos, eles irão estar com o Senhor na glória. E esta é a pregação do Evangelho. Eu só não sei por que os púlpitos não falam com eficácia, como prioridade sobre isso. Eu não sei. Eles pregam sobre outras coisas. Parece que eles pregam para poder manter uma motivação nas pessoas neste mundo. Porque eu acho que eles devem ter medo de diminuir a arrecadação. Pregar sobre salvação, sobre a volta de Jesus, parece que eles têm medo que vai derrubar a arrecadação deles e tirar aquela vida boa que muitos deles têm. Mas nós vamos falar mais sobre isso. No próximo vídeo eu vou gravar sobre Sardes, a igreja de Sardes, que está faltando aí terminar as igrejas de Apocalipse. E vamos falar mais sobre esse tema que nós estamos falando, da situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Porque é um fato que vai acontecer. E sobre esse mundo, depois que ele tirar os salvos daqui, sobrevirá tempos sombrios. E você quer ficar aqui? Aceite Jesus como seu Salvador e venha viver conosco a eternidade. Repita comigo, meus irmãos, o arrebatamento da igreja vai acontecer. Compartilhe esse vídeo aí com quem você pode, tá certo? Nos ajude a evangelizar e que Deus abençoe e até o próximo vídeo.